Bom, como você já viu em outras instalações que eu fiz, geralmente eu utilizo uma fita sobre cada barrote desse aqui, né? Não chama barrote, chama vigamento, né? Isso depende de região para região. Mas é muito comum colocar uma fita colante, né? Sobre cada régua dessa aqui, para evitar que apodreça mais rápido, né? Neste caso, eu não estou fazendo. Você já vai entender o porquê não estou fazendo. Nessa área aqui, ó, será uma área coberta. Tá vendo aqui, ó? Tem um pergolado, então não irá molhar. Com isso não há necessidade de colocar fita. Bom, começando aqui, é muito importante que os barrotes estejam tudo alinhado. Ó. Você tá vendo aqui, ó, que é um piso de porcelanato e a continuação já é o deck no mesmo nível. Então todo esse vigamento aqui, ó, tem que estar nivelado, né? Exatamente como está aqui. Um outro detalhe que eu vou fazer aqui é a fixação. Será diferente, mas isso eu iria mostrar para você. Mas isso eu iria explicar para você mais à frente, né? Porque será diferente e como será esse diferente. Então, como essa fixação será diferente, para ficar no alinhamento perfeito, né? É muito importante. Todos esses barrotes aqui também, ó, fica alinhado. Então, o que eu faço? Antes de iniciar a fixação, eu alinho o primeiro, né? O primeiro barrote. E depois eu vou transferir na medida e faço uma fixação provisória. Tá vendo aqui, ó? Eu nem fixei o prego todo que eu vou tirar, ó. Faço uma fixação a esse risco aqui, ó. É a mesma medida que tem naquele ponto do início, né? Então, em vez de eu ficar medindo com a trena para ficar tudo no mesmo alinhamento, eu pego a primeira régua e encosto em uma das extremidades, né, de todos os barrotes, e transfiro a marcação dele, né? Para isso eu utilizo esquadro, coloco o esquadro na lateral da viga e faço a marcação na régua de deck. Assim eu posiciono ela ou no meio, ou quando tem caso precisa colocar duas, três pontos de fixação desse para alinhar. Eu coloco ela no seu local e vou só acompanhando o risco aqui, ó, e fazendo a fixação. Depois eu venho fixando as réguas. Quando eu chego nesse ponto aqui, como já tem as réguas fixas, né, então eu posso tirar ela que irá ficar alinhado, né? Bom, já cortei aqui algumas réguas, né, tanto no ângulo aqui da piscina, tanto nesse ângulo aqui, ó, como em esquadro. Agora eu vou iniciar a fixação aqui e vou deixar você acompanhando aí um pouco da fixação, né? Desde já gostaria de lembrar para você que não é inscrito no canal ainda, faça sua inscrição, não deixe para o final, senão você acaba se esquecendo.
E aí, vamos dar uma olhada aqui como que tá ficando a instalação do deck. Ó, já instalei aqui quase a metade. Ó, instalei aqui quase a metade, porém, essa parte é uma parte mais trabalhosa devido ao ângulo aqui, né? Então tem que fazer esse corte em ângulo e mais a junção, né? Quando eu chegar naquela parte ali, será um pouco mais rápido, né? Entre aspas, né? Porque ali também terá um outro detalhe, que eu queria mostrar pra você depois qual detalhe é esse, qual pode ser que eu perca um tempo também. Bom, aproveitando aqui, dar uma dica pra você, em relação a emendas. Nesse caso aqui, ó, como você tá vendo, tem uma emenda. O ideal é que intercale as emendas, porque se você faz uma emenda em linha reta aqui, acaba matando o serviço. Então, fica desse jeito aqui, ó, intercalado nas duas extremidades. Então, nesse caso aqui, as peças têm 5,5 metros de comprimento. Então eu passo uma da parede até o limite dela, né? Faço corte no eixo. A outra eu já começo do lado oposto e venho até onde der o limite que me está cortando também, né? Assim fica intercalado as emendas, né? Como chamamos, né? Emendas intercaladas. Vou mostrar um ponto aqui para você ver. Ó, nesse ponto aqui, ó, você vê, ó, tem emenda aqui. Nesse ponto não tem. Nesse ponto aqui tem outra emenda. Não tem, tem outra emenda. Ó. Assim fica esteticamente muito mais bonito, né? Um outro detalhe, as emendas também, o ideal é que elas fiquem todas no mesmo alinhamento, né? Então para isso, só você, após colocar essa aqui no eixo do barrote, quando você for cortar a próxima, você pega o esquadro, tendo esse aqui como referência para você fazer o alinhamento, e assim você vai fazendo até chegar no final, né? Para isso também é importante que os barrotes estejam no esquadro, né? Mas isso é fácil você esquadrejar na hora da instalação das vigas, né? Outra dica, você vê aqui, ó, eu estou só colocando as réguas, não está fixado ainda. Para isso, eu faço a fixação, geralmente a cada 4, 5 réguas, eu faço uma fixação em todos os barrotes, ó. Todos os barrotes. Esse aqui ainda falta colocar prego, né, mas eu faço a furação e faço a fixação em todos. E os demais, fica sem prego. Então aqui, ó, tá, tem prego. Nesse aqui tem prego, ó, tem prego. Ó, aqui tem prego e entre elas está sem prego. Assim fica as réguas todas juntas e alinhadas. E depois de eu fazer toda a fixação, depois de eu fazer toda a instalação do deck, fica muito mais fácil eu fazer essa furação e fazer a fixação de todas as réguas, né? Outro detalhe, essas emendas também, o ideal é deixar por último, porque assim vai aproveitando as peças para ter um melhor aproveitamento, né? Então, exemplo, quando eu cortar essa peça aqui, a sobra da peça que eu cortar, eu vejo onde que ela vai encaixar melhor, se ela encaixa melhor nesse, naquele ou no próximo. Assim é uma maneira de evitar desperdício de material também, né? Bom, então é isso aí, vou dar continuidade aqui, de acordo com for evoluindo, vou mostrando para você.
Então, pessoal, como você viu aí, acabei de fazer o corte aqui de onde será. Na verdade, isso aqui é uma tampa, qual dará acesso à parte de baixo, onde irá ficar a casa de máquina. Bom, aproveitando que eu vou mostrar pra você, aproveitando que eu vou explicar pra você, é a maneira mais fácil que eu acho pra fazer esse tipo de corte aqui, ó, pra ficar alinhado como esse aqui, ó. Que é basicamente o que? Usar um sarrafo, igual eu fiz aqui, ó. Peguei um sarrafo. Bom, peguei um sarrafo, vi qual que é a distância que tem na minha serra. Nesse caso eu já sei a distância que tem do disco até a base da lateral da base, né? Nesse caso, como eu utilizo sempre essa técnica, então eu já sei. A minha serra, que é uma serra da marca Makita, sem fazer propaganda, né? Mas só falando da marca Makita, da base do lado mais largo dela, ela mede do lado de dentro do disco até o final da base 13 centímetros. O outro lado, que é o menor, desse outro lado menor, ela mede 3,5 cm do lado de fora da base até encostar no disco. Então é só você se atentar qual lado você precisa que fique acabado, né? Para você não vacilar e colocar do lado de dentro do disco e acabar perdendo 3 milímetros, né? Na sua peça. Mas basicamente isso aí, né? Então esse corte aqui serve para você fazer o acabamento na lateral, né? Vamos imaginar que isso aqui fosse o final. Se você quisesse cortar depois, você pode usar essa técnica, muito boa. Ou para você fazer junção de madeira, igual eu já mostrei também, né? Quando eu faço união de várias pranchas, eu utilizo essa técnica, passando a serra entre as duas pranchas, para poder fazer um ajuste e ficar 100% ali, né? Ou seja, não ficar fresta entre uma e outra. Essa é uma das maneiras, né? Bom, só pra você ver aqui, ó, ainda falta fazer fixação aqui, ó, tá furado, mas falta fixar, mas ó, será basicamente isso aí, ó. Então aqui a gente vai dar acesso à casa de máquina. Agora é só colocar outra régua daqui, que eu acabei tirando para facilitar eu fazer o corte com a serra, colocar a próxima aqui e dar continuidade na instalação do deck. Ó, mostrando para você aqui o deck após a finalização da instalação das réguas, né? Pode ver aqui, ó, foi finalizada a instalação. Os pregos já foram repuxados, né? Como você viu no vídeo, tava ficando a cabeça dos pregos. Agora já não se vê mais a cabeça dos pregos, ó, porque foi repuxado e aplicada a massa. Nesse caso que foi utilizada a massa IP, é na mesma tonalidade da madeira. Próxima etapa agora é o pintor entrar lixando todo o deck, né? Lixando essa massa e em seguida vir com o osmocolo, em seguida aplicar o produto igual foi feito aqui no pergolado, né? Ou seja, aqui eles utilizaram o osmocolo, eu imagino que no deck irá utilizar o mesmo também, né? Outro detalhe, você viu que eu coloquei as réguas encostadas uma na outra. Isso foi de propósito, por quê? Essas madeiras, elas são verdes, ela vem da madeireira verde, então elas irão secar. De acordo ela vai secando, elas vão retraindo. Você pode ver aqui, ó, já começou a abrir frestas, ó. Ó, já está começando a ficar um espaço. A ideia aqui era ficar o espaço mínimo possível. Como essa área que vai uma área coberta e não irá molhar, então não tem esse risco. Se fosse uma área, vamos dizer assim, que não tivesse uma cobertura, aí o ideal é colocar uma junta o mínimo possível, mesmo que depois ela irá trabalhar, mas você coloca uma junta menor, pode utilizar um prego 17, um prego 18 para fazer essa junta de dilatação, né? E galgar esse espaço. E depois quando ele secar, ele irá retrair e irá ficar um pouquinho maior, mas não irá ficar não irá ficar uma fresta tão grande, né? Mas no nosso caso aqui,
como temos a cobertura sobre o pergolado, então não vai ter o risco de estar molhando, né? Lógico, uma hora ou outra vai cair uma água, coisa mínima, por exemplo, se o pessoal estiver usando aqui a bancada, né? Mas é coisa pouca, né? É coisa que não traz grandes problemas, né? Mas foi proposital mesmo utilizar o deck dessa maneira, o mais junto possível. Lógico que, igual eu já expliquei, né? Pensando em quando ele retrair, ficar uma mini. Lógico, pensando quando ele retrair, ficar uma junta o mínimo possível, né? Bom, então esse foi o resultado final. Com isso, encerro esse vídeo por aqui e aguardo você no próximo vídeo.